E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Anderson Silva do canal Matemática na Vida Real. Estou trazendo para vocês aqui a questão de número 26 do primeiro exame de qualificação da UERJ de 2014. Uma questãozinha de probabilidade, certo? Probabilidade, assunto certo do exame de qualificação da UERJ. Probabilidade e análise combinatória. Sempre vai ter um dos dois, se não os dois, ou em questões diferentes ou até na mesma questão. Então, está se preparando para a UERJ? Tu não pode deixar de saber probabilidade combinatória, porque vai estar na prova, beleza? Então vamos lá a questão. Em uma sala, encontram-se 10 halteres, distribuídos em 5 pares de cores diferentes. Os halteres de mesma massa são da mesma cor. Seu armazenamento é denominado perfeito quando os halteres da mesma cor são colocados juntos. Nas figuras abaixo, podem-se observar dois exemplos de armazenamento perfeito. Arrumando-se ao acaso os 10 halteres, a probabilidade de que eles formem um armazenamento perfeito equivale a... Vamos pensar um pouquinho? Antes de começar a fazer conta? Olha só, o que seria o armazenamento perfeito? Ele vai colocar juntos os halteres que têm a mesma cor, logo eles têm a mesma massa. O que difere um armazenamento perfeito de outro? Simplesmente a ordem em que as duplas aparecem. Repara que essas duas ficaram na mesma posição. Trocou aqui, trocou o azul, esses ficaram no mesmo e o verde trocou, certo? Então, para ter um armazenamento perfeito, os halteres de mesma cor têm que andar na mesma posição. Tem uma técnica que você faz para quando você quer trocar elementos de posição, sendo que você quer que alguns desses elementos andem juntos. Só para a gente começar aqui, isso daqui caracteriza uma questão com permutação. Por quê? Como você difere geralmente permutação, arranjo e combinação? Você tem uma quantidade de elementos que você não está dividindo em grupos de menos elementos. Quando você tem uma quantidade de elementos e você divide em grupos com menos elementos, você vai trabalhar ou com arranjo ou com combinação. Aqui, você só está reorganizando esses elementos. Isso é como se fosse uma fila. Quando você só está trocando elementos de posição, você está trabalhando com uma permutação. Então, a ideia aqui é simplesmente permutar esses objetos, trocá-los de posição. O que eu quero que aconteça é que eles estejam, os da mesma cor, juntos. Como eu faço para isso acontecer? A técnica que a gente usa é que a gente transforma dois elementos em um elemento só. Então, olha só, ao invés de eu ter 10 elementos para trocar de posição, eu vou trocar simplesmente 5 elementos de posição. É como se eu pegasse esses halteres, colocasse dentro de uma sacola, esses dois aqui, esses aqui dentro de uma sacola, esses dentro de uma, esses dentro de outra, esses dentro de outra. E eu trocasse as sacolas de posição, certo? Porque se eu estou trocando as sacolas de posição, eu posso ter um outro resultado como esse. E eu garanto que os dois, que eles estão juntos 2 a 2. Como se eles trocarem de posição dentro da sacola não faz diferença, porque tendo o azul, trocar de lugar com o azul é a mesma coisa, é a mesma arrumação, então eu só preciso permutar esses 5 elementos. Então, o que eu quero que aconteça? O que são os meus favoráveis? Os meus favoráveis, meus casos favoráveis, são 5 fatorial, que é quando eu permuto esses 5 elementos. Eu sei que probabilidade é o que eu quero sobre tudo o que pode acontecer. São os favoráveis sobre o total. Então, os casos favoráveis são calculados através de 5 fatorial. Beleza, mas como eu vou calcular esse total? É uma permutação também, não é? Então, permutação de 10 elementos, certo? Mas espera aí. Se o azul trocar de lugar com o azul, não faz nenhuma diferença. Você tem a mesma arrumação. Se eu pegar esse primeiro e trocar com o segundo, continua sendo a mesma coisa. Se eu pegar o terceiro e trocar de lugar com o quarto, continua a mesma coisa. Por quê? Porque eles são iguais, eles são repetidos. Então você tem que se lembrar daquela permutação com repetição. Sendo que eu tenho 2 objetos iguais aqui, 2 iguais aqui, 2 iguais aqui, 2 iguais aqui, 2 iguais aqui. Ou seja, quando você tem uma permutação com repetição, você pega esse número fatorial e você divide pelas repetições. Eu tenho
2 repetidos, ó, 2 azuis, 2 vermelhos, 2 laranjas, 2 verdes e 2 roxos, certo? Então isso daqui vai ser o total. Então é o que eu quero, 5 fatorial sobre essa permutação. Você lembra que essa permutação nada mais é do que 10 fatorial sobre esse produto aqui fatorial? 2 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial e 2 fatorial. Então, a minha probabilidade vai ser nada mais do que o quê? 5 fatorial, certo? Sobre 10 fatorial sobre 2 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial. Botei errado. 2 fatorial, 2 fatorial. Então, ó, vou aqui para cima. Beleza? Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Vai ficar 5 fatorial vezes 2 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial. 1, 2, 3, 4, 5, certinho. Sobre 10 fatorial. Aí a gente vai colocar 5 fatorial. Os 2 fatorial são simplesmente 2. Que é 2 vezes 1, né? Todos eles. Então, um monte de 2 aqui. Sobre, eu vou abrir o 10 fatorial até igualar com 5 fatorial. 10, 9, 8, 7, 6, 5 fatorial. Aí agora, só sai cortando tudo. É a parte mais legal. Corta, corta. 2, 4, 8. Corta com 8. 2, corta com 6, dá 3. 2, corta com 10, dá 5. Aí vai ficar o quê? A minha probabilidade vai ser, embaixo não sobrou nada, né? É 1 sobre 9 vezes 7, 63, 5 vezes 3, 15. Você fazendo essa multiplicação, você vai ter 1 sobre 945. Alternativa B. Deu para entender a ideia? Pegou o raciocínio completo? Como eu descobri que isso daqui era uma permutação e não era um arranjo nem uma combinação? Essa é a maior ferramenta que você tem em relação ao ERG, descobrir se você está trabalhando com uma permutação, com uma combinação, com um arranjo. Então, treinem bastante isso, beleza? Então, fica aí mais um vídeo para vocês. Gostou do vídeo? Curte, se inscreve no canal. Deixa seu comentário, deixa sua dica, deixa sua sugestão, deixa sua crítica e até a próxima, galera. Fui!